Bom, a gente vem mostrando a situação dos produtores no sul do Brasil, diante de muitos problemas com o tempo, e uma dessas consequências está sendo confirmada. A produção brasileira de trigo no ciclo 23-24 deve ser mesmo reduzida, deve ter uma redução expressiva. Em uma revisão de novembro, a Stonex aponta que haverá uma queda superior a 1 milhão de toneladas em relação ao número divulgado em outubro. Agora, a consultoria prevê uma produção de 9,28 milhões de toneladas, diante das 10,5 milhões de toneladas projetadas em outubro. Com a qualidade do cereal comprometida, o Rio Grande do Sul não deverá cumprir suas entregas para outros estados. Inclusive, já comprou cerca de 100 mil toneladas de trigo do Paraná. Já em relação às exportações, a Stonex manteve sua estimativa em 1 milhão e 860 mil toneladas. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o Jonathan Pinheiro, que é gestor de risco de trigo da Stonex, está aqui com a gente. Jonathan, uma redução aí de mais de 1 milhão, né? No universo de 10 milhões de toneladas, estamos falando de mais de 10% em apenas um mês. Como é que você define, né, essa situação aí para a safra brasileira de trigo, hein? Boa noite, prazer tê-lo aqui, Jonathan. Boa noite a todos que nos escutam. Bom, é uma situação bastante complicada, né? A gente sai de um cenário, de certa forma, até bastante otimista no início das nossas estimativas, um mercado que vinha olhando de últimos 2 anos muito positivos, tanto para a rentabilidade do produtor, até mesmo para a produção nacional. Então, a gente vinha batendo expectativas de recorde de safra de trigo novamente, inclusive, e a gente começou a reajustar esses números cada vez mais, com esse cenário cada vez mais forte de El Niño no Brasil, afetando muito principalmente a região sul do país e com destaque o Rio Grande do Sul. Mas, no geral, toda a região sul foi muito afetada por essas chuvas. A gente tem longos períodos de chuvas, umidade que afetou bastante também a qualidade, e isso no todo nos traz para um cenário onde a gente provavelmente não só não terá trigo nacional para fornecer da região sul para outros estados, mas também com uma redução menor da nossa produção, a gente vai ter que buscar novamente mais trigo no mercado internacional, voltar para um cenário que era bastante típico do Brasil alguns anos atrás. Você falou aí sobre a questão da qualidade também. Quer dizer, além de uma safra menor, a gente vai ter uma safra com menos qualidade em função do excesso de chuvas também. Já é possível ter uma noção do tamanho desse estrago aí em termos de qualidade? Alguns consensos nós já temos, né? Então, a safra paranaense, nós estamos estimando na casa de 3,9 milhões de toneladas. O consenso no mercado já trabalha com 1 milhão de trigo feed deste número, então aí em torno de 2,9, 3 milhões de toneladas com trigo tipo 1 no Paraná, uma qualidade relativamente boa para o cenário que a gente tem de clima nesse ano, né? Mas é um estado que vai moer provavelmente em torno de 4 milhões, então ainda assim um déficit em relação às necessidades, fora o que ele deve entregar para outros estados, fora o que já foi negociado para o Rio Grande do Sul, como já foi dito. E do lado do Rio Grande do Sul, a gente tem uma situação um pouco mais complicada. A gente está falando numa safra que deve girar acima dos 3 milhões de toneladas, nós estamos trabalhando com 3,7, hoje a matéria já indicando um cenário até mais pessimista, 3,2, mas ainda assim um pouco mais de 3 milhões de toneladas, com somente ou até algo em torno de 1 milhão de toneladas de trigo tipo 1, trigo para moagem. Então, é um cenário de cerca de 50% de oferta para uma demanda aí que deve girar em torno de 2 milhões de toneladas para moagem. Eventualmente, a gente vai ter alguns ajustes ainda no futuro sobre isso, mas hoje a gente está trabalhando com um cenário que o Rio Grande do Sul vai sim precisar buscar bastante trigo fora no mercado internacional, provavelmente. Pois é, vocês também mostram nesse levantamento que não houve a necessidade de redução nas exportações, no volume de exportações. E chama atenção, porque se você tem uma safra menor e de uma qualidade menor, não seria natural que se diminuísse também o volume de exportações? Por que isso não acontece? Com certeza. Mas no caso do Brasil, a gente tinha uma expectativa de exportar, assim como nos últimos anos, um trigo de qualidade. As expectativas iniciais cerca de 2 milhões de toneladas, olhando até mesmo para uma janela saudável de exportações. Acontece que esse trigo feed que a gente tem hoje no mercado internacional, o melhor cenário para ele hoje também é a exportação. O Brasil, em anos anteriores, quando exportava volumes consideravelmente menores, mas quando exportava também era um mercado de trigo feed. Existe demanda internacional para esse trigo e é muito bom para o mercado inteiro, para a cadeia inteira do Brasil que esse trigo saia, até por questões logísticas, de armazenagem,
de maneira geral, é muito bom. O mercado de ração no mercado interno, ele trabalha com um DOM em torno de 1.500, aceitável, e a exportação aceita um DOM de 4.000. Paraná, a gente tem visto que alguns compradores estão buscando ração. Rio Grande do Sul, inicialmente, com trigo de qualidade um pouco melhor, que foi colhido lá no começo também. Mas, de maneira geral, o trigo de pior qualidade, o mercado, para ele, é o mercado internacional, que aceita uma qualidade com um dom um pouco mais alto. E aí ele teria espaço para escoar e até mesmo diminuir as preocupações com esse trigo que, assim como ocorreu na temporada passada no Paraná, acabou ficando sem destino, não ia para ração, não ia para exportação e acabou piorando ainda mais esse cenário de aperto de estoques que a gente tem no Brasil hoje. Perfeito. Conversei com o Jonathan Pinheiro, gestor de risco de trigo da Stonex. Jonathan, obrigado pela sua análise aqui, uma boa noite, até uma próxima. Valeu. Boa noite, muito obrigado. Valeu. A todos. Nós que agradecemos.